Então hoje a gente vai estar falando sobre a parte 4, né, das aulas que a gente está dando aqui. E essa aula daqui ela vai abordar o capítulo 5 e 6 do livro Uns aos Outros. Aí. Então a gente vai começar... O livro ele começa embasando algumas coisas importantes. E a partir de agora, desse momento, a gente vai ver algumas ferramentas que a Bíblia nos ensina para termos bons relacionamentos. Até coloquei uma caixa de ferramenta ali. Então a ideia nossa é o quê? Falar sobre coisas que a Bíblia nos ensina para termos bons relacionamentos uns com os outros. E são várias dessas coisas. Então a nossa ideia é passar por toda essa lista de coisas que a Bíblia nos ensina para a gente ter relacionamentos saudáveis, maduros, etc. Então a gente vai falar sobre duas coisas hoje, amém? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre isso, ligando-nos uns aos outros. Então isso é extremamente importante, né? A gente precisa ter conexões na igreja, amizades profundas e relacionamentos profundos, porque eu estava pensando sobre isso, né? Sem ter união, se a gente não tiver conexões, o amor não tem como acontecer no nosso meio. A união, ela é pré-requisito para o amor, né? Você não vai conseguir amar alguém ou ser amado por alguém se não houver uma conexão. E nisso eu estou querendo dizer, até falei sobre um pouco sobre gostar e amar, não significa que você vai ter que ter empatia, afinidade, mas a gente vai falar sobre algumas estratégias aqui para a gente poder se conectar mais, para a gente poder estar mais próximos um do outro, sermos mais amigos uns dos outros, amém? Vocês concordam que isso é importante? Então tem uma escritura que é uma escritura muito importante que fala sobre união. Vamos lê-la? 1 Coríntios 1:10. Eu coloquei ela ali também, quem quiser ali também ali tá literalmente. Então fala assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bastante desafiante essa escritura, né? Ela fala, eu até grifei ali em verde algumas coisas, né? Ela fala sobre concordar uns com os outros, para não haver divisões, e a gente está unido num só pensamento e num só parecer. Bem desafiante, vocês concordam? Ter esse nível de união, né? Ter esse nível de pensamento junto, né? E é muito interessante, né? Você vê que às vezes quem é casado aqui sabe disso, né? O quão é difícil estar unido com a esposa, né? Que é uma pessoa ali que você escolheu para passar o resto da vida, né? Principalmente você está unido no ambiente da igreja, né? Pessoas de idades diferentes, que moram em bairros diferentes, com criações diferentes. É bastante desafiante. Só que a união, como eu falei, primeiro é pré-requisito para o amor, e ela é pré-requisito para muita coisa. Um exemplo negativo, que é um exemplo negativo que eu gostaria de dar, se vocês não perceberam, vocês busquem perceber. Infelizmente, a presidente do Brasil e o vice-presidente, vocês já viram? A Dilma e o Temer, eles não se falam. Não sei se vocês já viram ele em fotos, em entrevista. É assim, é um olhando para a direita e o outro olhando para a esquerda. E eles são completamente desunidos. E isso transpassa para as pessoas, né? Qual segurança que passa para um país, sendo que os dois mais importantes lá são desunidos? Ou seja, é difícil a gente acreditar que as coisas vão dar certo quando a gente não vê o mínimo, né? Que eram os dois o quê? Estando juntos, poderiam até não ter afinidade, serem de partidos diferentes, mas estarem se esforçando para trabalhar juntos. E a mesma coisa acontece com a gente aqui. As pessoas, quando elas vão numa reunião nossa, num bate-papo, numa reunião de igreja em casa, elas percebem quando há união e quando não há união.
Você acha que elas não percebem? Elas percebem quando as pessoas são amigas ou quando elas não são amigas. E a gente precisa investir nisso. Eu estou muito feliz lá na nossa igreja em casa, tem um rapaz estudando a Bíblia. E é nítido ver a palavra de Deus trabalhando no coração dele, e ele conversando com todo mundo e brincando. Mas eu creio que ele tem visto lá entre nós amizade, sorrisos, intimidade, carinho uns com os outros. E isso é super importante para a gente criar um ambiente onde o amor vai poder acontecer. Né? A união, ela traz segurança para a gente. Quando a gente vê que as pessoas estão unidas, que as pessoas estão combinando, por exemplo, as crianças ficam seguras quando os pais estão com um bom casamento. Não sei se vocês já viram isso. Né? A gente tinha um exemplo, um casal que a gente estava estudando a Bíblia há um tempo atrás, e o casal tinha muita dificuldade entre si. E eles começaram a estudar, infelizmente eles não se tornaram cristãos, mas quando eles estavam se esforçando para estarem unidos, era nítido ver como é que o filho deles ficava feliz. O Marcos conviveu com eles também. Era nítido ver a felicidade que o menino ficava, a segurança que ele ficava quando os pais estavam unidos. Então eu queria muito que a gente pensasse nisso, né? Se hoje a gente tem isso na nossa igreja, se a gente concorda uns com os outros, sem divisões, unidos num só pensamento e num só parecer. E uma coisa que eu queria falar também, né? Eu até coloquei um conceito aqui, o conceito de visão, né? Visão fala, né? Define o que a organização pretende ser no futuro. Incorpora as ambições da organização e descreve o quadro futuro que ela quer atingir. Quando Paulo falou dessa escritura anterior, ele estava colocando um ideal para a igreja. E um ideal muito difícil de ser alcançado. Bastante desafiante. Mas eu achei muito interessante, esse conceito fala sobre isso. Uma época eu trabalhei num call center, trabalhei bastante tempo num call center. Todo mundo sabe o que é call center, né? Você liga lá para reclamar que o telefone não está funcionando, e na net, né? O telemarketing, né? E a gente recebia trocentas ligações por dia, né? Milhões de ligações por mês. E qual que era a visão do meu gerente lá? Eu achei muito interessante. A visão dele era o seguinte: que a gente não receba mais nenhuma ligação de um cliente reclamando. Para que a gente possa ter tempo da gente ligar para os clientes e perguntar se eles estão indo bem, se eles estão com alguma dúvida na conta, se eles estão satisfeitos com o produto. Vocês concordam que essa visão é uma visão bastante difícil de ser alcançada? Mas, se a gente persegue algo nesse sentido, se a gente lutava lá na área lá de planejamento para poder fazer as coisas bem feitas, para dar menos problema, mais tempo a gente tinha para poder cuidar dos clientes. Isso que eu acredito que Paulo quis falar nessa escritura. Da gente lutar para estarmos completamente unidos. E isso é desafiante, irmãos. Mas a gente não pode, por ser desafiante, fingir que não está na Bíblia. Fingir que não é um sonho de Deus que isso aconteça. É um sonho e plano de Deus que isso aconteça. Eu não sei quanto a vocês, eu acho bastante desafiante. Eu me sinto extremamente desafiado. A gente, né, Marcos, lá no conselho, a gente vai ter algumas reuniões em breve para a gente poder falar sobre as coisas que a gente acredita, sobre as nossas visões de certas coisas na igreja, em busca de uma união completa. Então eu queria muito colocar isso, irmãos, assim, a gente precisa batalhar por isso dentro da igreja em casa, nos nossos casamentos, com os nossos amigos. Não significa, e a gente vai falar mais sobre isso aqui, que você não possa ter opiniões, mas significa que você precisa se esforçar para ter esse nível de união com seus irmãos. Amém? Isso é pré-requisito para que o amor, o nível de amor que a Bíblia espera, seja construído no nosso meio. Eu coloquei algumas dicas aqui. São dicas que eu gostaria de colocar para a gente poder se esforçar mais nos nossos relacionamentos. Primeira dica que eu quis colocar ali foi, né? Hoje em dia a nossa vida está cada vez mais corrida, né? Cada vez mais você demora mais tempo para chegar no trabalho, para voltar para casa. A gente está correndo muito. A verdade é que todos nós estamos correndo muito.
mas a gente pode se esforçar para estar mais unido com os irmãos. Então, assim, lá no meu trabalho, lá na cidade administrativa, tem alguns cristãos. Às vezes a gente almoça juntos, a gente para um pouquinho para conversar, a gente precisa se esforçar. Eu não estou falando com isso para você deixar de se reunir com um grupinho que você tem, mas você pode utilizar o seu tempo melhor. Às vezes, por exemplo, quantos cristãos que não trabalham no centro, que podem almoçar juntos, tomar um café da manhã juntos, tirar um tempo para orar? Ou seja, é algo que a gente pode fazer para aumentar o nosso nível de união. Amém? Eu acho que é algo plenamente possível. Outra coisa também, e-mail, coloquei lá o bendito Zap. A gente pode utilizá-lo de forma produtiva. No conselho a gente tem um grupo lá de WhatsApp e a gente usa muito ele para poder falar de coisas muito importantes. Ou seja, hoje em dia, especialmente com as tecnologias que a gente tem, a gente só fica isolado se a gente quiser. Se a gente quiser se isolar, a gente vai acabar isolado. Mas se a gente se esforçar para poder falar do nosso coração e estarmos unidos, a gente consegue alcançar isso. Uma outra coisa também que eu queria colocar: convidar irmãos para se divertir com você. Eu gosto muito de ir no cinema. E eu gosto de convidar irmãos para ir comigo no cinema. A gente vai no cinema, se diverte, depois conversa na ida, conversa na volta. Ou seja, muitas das coisas que hoje em dia a gente se diverte sozinho, a gente pode fazer em grupo. Há um tempo atrás, por exemplo, o Flávio, a Irene, o Eduardo, o Francisco e a Rose foram passear, foram viajar lá para Caldas Novas, né? E isso conectou muito o relacionamento deles, a amizade deles. Ou seja, a gente pode programar mais coisas entre nós. Não significa que você não vai ter amizade com seus parentes, com seus colegas de trabalho, mas a gente pode se esforçar mais para se divertir juntos. A gente tem que pensar muito nisso, irmão. Se a gente está tratando a nossa vida de cristão, a nossa vida no reino, como se fosse uma pizza e fosse só mais uma fatiazinha na sua vida ali. Eu trabalho, eu estudo, eu faço isso e eu vou à igreja. Ou se você está dedicando seu coração mesmo à igreja. Se você sonha em ter aqui seus melhores amigos, seus melhores relacionamentos, as pessoas com as quais você se diverte, você vive a sua vida. Não que a gente vai viver só pra gente, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Não significa que a gente vai viver só pra gente aqui num grupinho, mas a gente precisa ter bons relacionamentos. Eu acho que quando a gente se diverte juntos, a gente pode criar muitos bons relacionamentos. E outra coisa que eu queria falar, a última coisa aqui, ó, você ser aberto com o que você vivencia. Muitas vezes a gente tem ideias que não são... Você ouve às vezes a ideia de uma pessoa e você fala, bom, eu não penso assim. Mas geralmente o que a gente faz quando acontece isso? A gente guarda pra gente, né? Claro, não vou falar não, que vai dar confusão. A gente precisa aprender a abrir nossos corações. Falar, olha, isso que você está falando não é bem assim que eu penso, vamos conversar a respeito? E quando a gente abre os nossos corações uns com os outros, a gente se conhece. A gente pode orar um pelo outro. Eu lembro muito quando o Marcos tinha chegado há um tempo aqui na igreja. Eu falei, vou ter um tempo com esse cara. Cheguei lá, falei, vou falar tudo que eu penso. E eu naquela época, olha que eu estava pensando bobagem. E eu falei tudo. Falei assim, eu vou falar. Falei mesmo. Até hoje eu sou assim, eu falo. Falei. Aí o Marcos falou assim, bom, Fábio, muita coisa que você está falando aí não é bíblico. Então assim, eu não posso concordar com você, mas vamos conversar mais. E eu falei, bom, a princípio eu gostei, né? Falei, vamos ver a próxima vez que a gente se encontrar. E aí eu encontrei com o Marcos de novo na igreja. E a expectativa que eu tinha é que ele ia me olhar torto. Tipo assim, esse cara é doido, não vou deixar nem chegar perto do meu filho, da minha esposa. Mas não foi. Quando eu cheguei perto dele, ele me tratou muito bem. Sorriu pra mim, conversou. Isso me ajudou muito. Eu falei assim, puxa. E aí eu comecei a repensar que muitas das posições que eu tinha era de pura rebeldia, sabe? Assim, de picardia. E eu comecei assim, e o Marcos e a Denise ajudaram muito a gente nisso. Se hoje a gente serve mais a Deus, eles ajudaram muito a gente. Mas a gente precisa ter coragem de falar o que a gente pensa, uns para os outros. A gente precisa ser aberto. Falar, olha, isso aí que você está falando, eu não concordo, eu penso assim, eu penso assado. Se a gente abrir nosso coração e falar uns com os outros,
E se quem ouvir também não ficar escandalizado, ouvir com amor, aconselhar, não se afastar, a gente vai criar vínculos entre nós. O que não pode acontecer é dentro da igreja você ficar sozinho. Porque se você começa a construir um monte de pensamentos que você não compartilha com ninguém, uma hora você vai embora. Uma hora você fala, isso aí não tem mais nada a ver comigo. Nada do que está sendo falado lá eu acredito. Abra seu coração, irmão e irmã. Tenha pessoas com as quais você vai abrir seu coração, que você vai falar, mesmo aquelas coisas mais difíceis de serem ditas, abra seu coração, exponha o que você pensa, exponha aquilo que você não gosta, seja aberto com o seu coração. Eu tenho convicção de uma coisa, eu só não caí da fé no início da minha vida cristã porque eu era muito aberto. Porque eu era muito imaturo, muito, mas muito mesmo. Mas eu falava das coisas, eu abria meu coração, eu confessava, eu pedia ajuda. E a Bíblia fala, se você anda com sábios, você começa a aprender a ser sábio também. Você começa a se desenvolver. Então eu queria muito inspirar, abra o seu coração. Não fique sozinho. Se você acha que você está pensando um monte de coisa, que você vai ser apedrejado a hora que você falar, procure alguém de confiança e abra seu coração. Não fique guardando as coisas. Não fica com a mente dividida e desunida porque você não abre seu coração. Amém? Isso não é algo que não nos ajuda. A outra coisa que eu queria colocar, a segunda ferramenta... Opa. Deu tchutchu. Passa aí, Guilherme, deu tchutchu. Travou? Travou. Aí. É admoestar um ao outro. Essa figura é até engraçada, né? E é interessante que tem a palavra admoestar e a palavra exortar. Quando vocês ouvem essas palavras, o que remete vocês? Alguém exortou o outro. O que você pensa? Hã? Chamou atenção. Mas está mais para uma bronca ou para o conversar amavelmente? Hã? Interessante, a Bíblia traz essas duas palavras, exortar e admoestar. E eu também, quando eu pensava nessas palavras, eu pensava numa bronca, né? Numa coisa mais, aquela conversa mais dura, né? mais aquele papo mais reto, né? E na verdade não é. Eu estava lendo, essa palavra admoestar, sabe quem é Sócrates, Platão, esses caras? Não é Platão de comida não, Platão. O Nicolas gosta muito, são os filósofos. E quando você pega lá os escritos lá de Sócrates, ele usa essa mesma palavra lá no grego. Quando ele chamava um discípulo para poder dar alguns conselhos, falava que ele estava admoestando, ou seja, quando ele chamava um discípulo à parte e falava lá no pé do ouvido do cara, com carinho, com amor, como se estivesse aconselhando um filho sobre algo errado. É nesse sentido que a Bíblia fala para a gente poder admoestar um ao outro. Olha só essa escritura. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Olha só que legal que fala. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que interessante, olha só as palavras que a Bíblia usa. Não convém brigar, amável, paciente e manso. É dessa forma que a gente precisa lidar uns com os outros, né? A gente vem de uma cultura passada que era, de certa forma, era espiritual falar duro um com o outro, né? A gente ontem estava na reunião do conselho, eu estava lembrando que uma vez a Viviane não namorava, o cara não está aqui, eu posso falar. A gente era só amigo, né? E aí a gente teve uma saída e eu falei assim, hoje eu vou fazer essa menina chorar. E aí eu falei. Mas ela gostava. Quanto mais fazia ela chorar, mais ela gostava de mim.
Mas assim, não é isso que a Bíblia fala. Não é você sentar para ter uma conversa dura, para poder desmanchar a pessoa. A Bíblia fala o quê? Para você ser amável, manso e paciente. E é interessante mais que a Bíblia fala, olha, fala que muitas vezes as pessoas estão aprisionadas para fazerem a vontade do diabo, ou seja, estão incorrendo em erro. E a Bíblia fala que se você for amável, paciente, manso, você vai conseguir tirar a pessoa daquele caminho ruim para qual ela está indo. E a gente precisa fazer isso uns com os outros, irmãos. A gente precisa ter esse nível de conversa. Mas olha só como as coisas elas dependem umas das outras. Por exemplo, se eu me conecto aqui com o Caio, de alguma forma, vocês concordam que a partir do princípio que eu me conecto com ele, eu vou ter mais estimação por ele? Mais estima? Não vou? Na hora que eu for falar com ele, eu não vou querer falar com ele de qualquer jeito. Falar, Caio, cara, olha isso aqui, tá certo isso? Você acha que não? Agora, se o Caio para mim é só mais um irmão que passou no meu radar e eu vi que ele está pecando, vocês acham que eu vou ter o mesmo nível de amor com ele? Não. Então, assim, por isso a gente precisa se conectar. Por isso a gente precisa estar unido, porque a união é um pré-requisito para que haja amor. E na hora que a gente estiver conectado, a gente tratar um ao outro com amor, com mansidão. Jesus, em alguns momentos, tinha alguns papos retos com os discípulos. Mas vocês podem ver que é uma minoria. As conversas que ele tinha mais radicais, mais firmes, era uma minoria. A maioria das vezes Jesus era muito manso, muito humilde, muito tranquilo para conversar. E a gente precisa, irmãos, ter esse nível de conversas entre nós. Com mansidão, mas tendo na nossa mente isso aqui, ó, olha. Ajudar as pessoas a voltarem à sobriedade. Não irem para o caminho errado. Não se desviarem daquilo que Deus planeja para ela. Como marido, como solteiro, como estudante, como filho, como pai. Deus tem uma visão para a gente, para cada papel desse. E quando a gente ajuda um ao outro, a gente ajuda a pessoa a voltar à sobriedade. Amém? Então, assim, pense nisso, irmão, em ter esse nível de conversa com as pessoas, os maridos com as esposas com os maridos, conversas amorosas. Conversa onde você não está querendo mostrar que você tem a razão, mas que a pessoa perceba que você está interessado na vida dela. Interessado em ajudá-la, interessado em ajudá-la a estar no caminho certo. Amém? Uma outra coisa importante é isso aqui. Eu chamei assim, ó, não caia na armadilha, na verdade teria que ser, do não julgar. Olha só essa escritura. Essa escritura é muito utilizada pelas pessoas de uma forma incorreta. Olha só o que ela fala. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas pessoas, muitos, acredito até entre nós, param aqui, ó. Não julguem para que não sejam julgados. Ou seja, eu não vou falar nada com ninguém, não. Eu não vou falar com fulano, não, que eu vou estar julgando. Eu não sei a vida dele, eu não sei a vida dela. Eu vou estar julgando. Isso é entre ela e Deus. Isso é entre ela e alguém. Mas olha só o que a Bíblia fala no final muito claramente, olha. Tire primeiro a viga do seu olho. Aí fala o quê? Aí você vai poder ajudar o seu irmão. Ou seja, essa escritura, ela fortalece a ideia que a gente precisa ajudar um ao outro. O que a Bíblia fala que é errado aqui é você ser hipócrita. Você está com uma vida cheia de pecado, vê alguma coisa na vida do seu irmão que às vezes é muito menor, e você vai lá e acusa, né? Geralmente, numa situação dessa, a pessoa acusa. Jesus fala, não, isso é hipocrisia, você está julgando com medidas erradas, mas isso não significa que a gente não deva ajudar um ao outro. A gente precisa se comprometer uns com os outros.
A gente precisa disso. Então, olha, eu não sei, irmão, assim, ó, se tem alguém aqui com vida no olho. Eu acredito que sim. Muitas vezes eu já estive. Mas a gente precisa fazer esse movimento aqui, irmãos. E a Bíblia fala também que é importante tirar o cisco do olho do irmão, não só a viga. A gente precisa estar cuidando um do outro. Afiando um ao outro, lidando um com o outro, ajudando um ao outro em todas as áreas da vida. Assim, eu, o Marcos, a Denise, a Viviane, que a gente tem uma relação de discipulado, a gente conversa sobre tudo. Conversa sobre carro, filho, dinheiro, conversamos sobre tudo. A Denise agora começou a tomar umas algas malditas que a Viviane está me obrigando a tomar. 12 cápsulas por dia. Mas assim, a gente conversa sobre tudo, nós somos amigos. Então assim, irmãos, busque ter amizade entre vocês. Às vezes não dá pra gente ser amigo de todo mundo ao mesmo tempo, é complicado, mas assim, eu queria voltar a falar, dentro da igreja em casa a gente consegue fazer isso. Como é um grupo pequeno, você consegue desenvolver relacionamentos mais íntimos e mais próximos. Então não deixe isso passar. Não deixe isso passar pela sua vida sem você aproveitar. Porque assim, eu tenho conversado com vários irmãos e as pessoas que têm aproveitado a chance das igrejas em casa têm crescido, têm estado mais felizes, têm ido à igreja com mais frequência, têm estado mais fiéis. Então assim, não deixe isso passar. Amém? Algumas dicas que eu queria colocar antes da gente falar um com o outro. Primeira coisa, irmão, ore antes de falar. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente vê uma coisa na vida da outra pessoa e a gente fica ansioso, às vezes, para falar. Ore antes. Antes de falar, pense. Enquanto você estiver falando, mantenha um espírito de oração para que Deus guie você, para que não seja uma coisa humana. Coloquei aqui, prepare o terreno, tenha as conversas nos locais certos, com o tempo certo, no ambiente certo, né? Eu penso muito nisso, né? Ninguém aqui, se você receber uma proposta de trabalho para ganhar 10 mil reais, você não vai vestido de qualquer jeito, você não vai chegar lá com qualquer cara, com qualquer hálito, ou vai? Não, né? A gente vai se preparar. Então assim, se prepara para ter a conversa com seu irmão, com sua irmã, não fala de qualquer jeito, em qualquer lugar. Se prepare, pense antes e vai lá e converse com amor. Outra coisa que eu coloquei aqui, ouça bastante, né? Muitas vezes a gente precisa de alguém só para nos ouvir. Muitas vezes a gente só precisa disso. Alguém que nos ouça, que ore com a gente e acabou. Só isso já ajuda a gente muito a continuar indo em frente. Outra coisa que eu coloquei aqui, não taxe. Muitas vezes a gente taxa as pessoas, né? Ah, não. Já começa a conversa, ó, você é imoral, você é sem juízo, você é irresponsável, você é imaturo, você é isso. Não taxe as pessoas, busque entender o que está acontecendo com ela. Não coloque um rótulo na pessoa, porque isso atrapalha a comunicação entre pessoas. Tenha misericórdia, né? Lembre-se que você também tem muitas dificuldades, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Eu vejo muito no meu casamento, né? Eu e a Viviane, a gente tem assim, qualidades e defeitos opostos. Então é fácil para mim, às vezes, ver as dificuldades dela e querer olhar e falar, não é possível que ela está fazendo isso. Mas ela também tem essa tendência de fazer isso comigo. Agora, se eu vou conversar com ela falando, não, mas nisso aí que ela é forte, eu sou fraco pra caramba. Se a gente vai para uma conversa sabendo que somos pecadores, que temos dificuldades, a gente não vai chegar lá, né, que nem o homem fala, né, pôr o pé no peito da pessoa. A gente vai chegar com humildade, com amor, com mansidão. Outra coisa que eu queria colocar aqui, veja se você é a pessoa certa para lidar com a situação. Muitas vezes, você está vendo uma coisa na vida de outra pessoa, e às vezes você não é a pessoa mais certa para poder lidar. Você pode orar, você pode chegar para uma outra pessoa que é mais amiga dela e falar, olha, eu tenho percebido, não com o intuito de fazer fofoca, mas olha, eu tenho percebido que fulano está precisando de ajuda com os filhos dela, ou no relacionamento com o marido dela. O que você acha de ir lá bater um papo com ela? Eu não tenho muita intimidade, não é tão próxima de mim. Mas assim, uma coisa que a gente não pode fazer, irmãos, é simplesmente terceirizar a coisa, entendeu? Eu acho que isso acontece muito entre a gente, né? A gente olha e fala, bom, não me parece bom, mas
correndo, não é tão próximo de mim, né? Senhor, cuide. Não faça isso, não terceirize o problema, entendeu? Se Deus te mostrou, vai lá e cuide, amém? Mande escrituras de encorajamento, essa é uma coisa que pode ajudar muito a gente, sabe? Mandar escrituras, compartilhar coisas que vão ajudar as pessoas a pensar coisas boas, a se voltarem para Deus. Compartilhe a Bíblia, né? Eu acredito que Facebook, o WhatsApp pode ser muito bem utilizado. Se a gente utilizar com sabedoria, pode ser uma ferramenta muito boa para a gente. E outra última coisa que eu coloquei aqui, faça segmento, né? Continue perguntando à pessoa como que está indo, se ela está melhorando, se ela está prosseguindo. Acho que todos nós podemos fazer isso, amém? Última coisa que eu queria colocar, né, é colocar essas figuras para que elas fiquem no nosso coração, né? Muitas vezes a gente está assim, né? Não está conseguindo levar sozinho os problemas, né? Não está conseguindo ir sozinho para frente, né? As coisas estão despencando, né? O que a gente não pode fazer? Isso, né? Colocar mais problema na vida um do outro, né? O cara já está ralando, o Gledson aqui, ó. Já está ralando. Aí vem alguém e coloca mais um problema. Não, também te amo. Não faça isso, né? O que a gente tem que fazer é isso, ó. Ajude as pessoas. Ajude, carregue junto. Se a gente fizer isso daqui, irmãos, eu tenho certeza, as pessoas vão ver que a gente se ama. Se a gente ajudar compartilhar os problemas um do outro, a gente vai conseguir ir para frente como igreja. E a gente vai ajudar muita gente a conhecer a Deus nessa cidade, amém? É isso, valeu, obrigado.